26º dia. Olha, Deus abre o mar, não interessa o que você está passando, Ele é contigo. Amém? Êxodo 14. O Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem de direção e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Montem acampamento à beira-mar em frente a Baal-Zefon. Assim o faraó vai pensar: os israelitas se perderam e estão andando a esmo na imensidão do deserto. E mais uma vez farei que o faraó fique obstinado e saia em perseguição dos israelitas. Meu plano é usar o faraó e seu exército para pôr minha glória em evidência. Assim os egípcios vão entender de vez que eu sou o Eterno. Quando contaram ao rei do Egito que o povo havia ido embora, ele e os membros da corte mudaram de ideia, dizendo: o que foi que fizemos? Libertamos Israel, nossa mão de obra escrava. Mais que depressa, o faraó mandou preparar suas carruagens e reuniu o exército. Aparelhou 600 de suas melhores carruagens, mais o restante das carruagens egípcias e seus respectivos condutores. O Eterno induziu o rei do Egito a ficar outra vez obstinado e disposto a perseguir os israelitas, que haviam dado as costas para ele e ido embora sem olhar para trás. Os egípcios saíram em perseguição deles e os alcançaram no acampamento à beira-mar. Todas as carruagens do faraó, com seus cavalos e condutores, e todos os seus soldados de infantaria se posicionaram em Pi-Hairote, em frente a Baal-Zefon. Foi então que os israelitas avistaram o exército do faraó, os egípcios indo atrás deles. O medo tomou conta deles. Aterrorizados, clamaram ao Eterno e disseram a Moisés: será que não havia cemitérios suficientes no Egito, e por isso você nos trouxe para morrer no deserto? Por que você nos tirou do Egito? Já não havíamos avisado você que isso iria acontecer? Não dissemos: deixe-nos em paz aqui no Egito. É melhor ser escravo no Egito que cadáver no deserto? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje sua obra de salvação a favor de vocês. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão tornar a vê-los. O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. O Eterno disse a Moisés: por que eles estão clamando a mim? Diga aos israelitas que continuem andando. Segure bem alto o seu cajado e estenda a mão sobre o mar. Divida o mar ao meio. Os israelitas atravessarão o mar a pé, sem se molhar. Enquanto isso, induzirei os egípcios a continuar obstinados na perseguição. Vou usar o faraó e o exército dele inteiro, suas carruagens e seus cavaleiros, para pôr minha glória em evidência. Assim os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Eterno. Em seguida, o anjo de Deus, que estava à frente do acampamento de Israel, posicionou-se à retaguarda, e o mesmo aconteceu com a coluna de nuvem. A nuvem agora estava estacionada entre o exército egípcio e o acampamento de Israel. Ela envolveu o primeiro acampamento na escuridão e inundou o outro com luz. Durante toda a noite, um exército não pôde se aproximar do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Eterno afastou as águas com o fortíssimo vento oriental que soprou a noite toda. Aquela parte do mar se transformou em estrada depois que as águas foram divididas. Os israelitas puderam caminhar através do mar, pisando em solo enxuto, com uma parede de água de cada lado. Depois foi a vez dos egípcios, que empreenderam uma corrida desenfreada pelo meio do mar com todos os cavalos, carruagens e condutores do faraó. Já era fim da madrugada, e lá da coluna de fogo e de nuvem, o Eterno semeou o pânico no meio do exército egípcio, travando as rodas das carruagens que ficaram atoladas. Os egípcios começaram a gritar: fujam de Israel, o Eterno está do lado deles e contra o Egito. O Eterno disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, e as águas vão se fechar sobre os egípcios, suas carruagens e seus cavaleiros. Ao raiar do dia, Moisés estendeu a mão sobre o mar, que começou a se fechar, enquanto os egípcios tentavam fugir. Mas o Eterno apanhou os egípcios no meio do mar.
As águas voltaram e cobriram as carruagens e os condutores do exército do faraó, que haviam perseguido Israel até o mar. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram pelo meio do mar sobre solo seco, entre duas paredes de água, uma à esquerda e outra à direita. Naquele dia, o Eterno libertou Israel em definitivo da opressão dos egípcios. Israel olhou para os egípcios mortos sobre a areia da praia e percebeu como era grande o poder do Eterno. Ao ver o que ele havia feito com os egípcios, o povo temeu o Eterno e passou a confiar nele e em seu servo Moisés. Êxodo 15. Então Moisés e os israelitas cantaram juntos ao Eterno esta canção. Canto com o coração ao Eterno, que vitória maravilhosa! Ele jogou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Eterno é minha força, o Eterno é minha canção, o Eterno é minha salvação. Assim é o meu Deus e vou contar isso ao mundo. Assim é o Deus de meu pai. Vou espalhar esta notícia por todo lado. O Eterno é guerreiro, eterno sob todos os aspectos. As carruagens e o exército do faraó, ele os lançou no mar. Seus melhores oficiais ele afogou no Mar Vermelho. As águas agitadas do oceano os cobriram, afundaram como uma pedra no fundo do mar. Eterno, sua mão direita é forte e irradia poder. Sua forte mão direita esmaga o inimigo. Em sua poderosa majestade, ele despedaça seus inimigos arrogantes. Descarrega a chama do seu furor e os consome como capim seco. Ao sopro das suas narinas, as águas se ajuntaram. Águas revoltas ficaram represadas. Águas profundas viraram um atoleiro. O inimigo disse: eu os perseguirei e vou acabar com eles. Vou tomar o que é deles e assim me saciar. Puxarei minha espada e minha mão os deixará desnorteados. Mas sopraste com toda a força e o mar os encobriu. Eles afundaram feito chumbo nas águas imponentes. Quem se compara a ti entre os deuses, ó Eterno? Quem se compara a ti em poder, em santa majestade, em louvores que suscitam temor, ó Deus que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Mas o povo que redimiste foi conduzido com amor e por misericórdia. Sob tua proteção foi guiado às tuas santas pastagens. Os povos se assustaram ao saber da notícia. Os filisteus se contorceram e tremeram. Até os chefes de Edom se abalaram, e também os poderosos de Moabe. Todos em Canaã entraram em pânico e esmoreceram. O pavor e o medo os deixaram desnorteados. Com um movimento do teu braço direito, tu os deixastes paralisados como pedras. Enquanto teu povo atravessava o mar, ó Eterno, até que o povo que formaste tivesse atravessado. Tu o trouxeste e o plantaste no monte da tua herança, no lugar em que habitas, no lugar que criaste, no teu santuário, Senhor, que estabeleceste com as próprias mãos. Que o Eterno reine para sempre e por toda a eternidade. Os cavalos, as carruagens e os cavaleiros do faraó entraram no mar, e o Eterno fez as águas se voltarem contra eles. Mas os israelitas atravessaram o mar a pé, sem se molhar. Miriam, profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres lhe acompanharam dançando com tamborins. Miriam dirigiu o cântico que dizia: cantem ao Eterno, que vitória maravilhosa! Ele jogou no mar cavalo e cavaleiro. Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Eles viajaram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Chegaram a Mara, mas não havia condições de beber a água que havia ali, porque era amarga. Por isso deram o nome daquele lugar Mara, amarga. E o povo foi reclamar com Moisés: o que vamos beber? Moisés clamou ao Eterno e ele mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou-o na água e ela se transformou em água doce. Foi neste lugar que o Eterno fixou normas e regras e foi ali que começou a pôr Israel à prova. O Eterno disse: se vocês forem obedientes e atentarem para o Eterno, que os ensinará como viver em sua presença, obedecendo aos seus mandamentos e guardando suas leis, então não atingirei vocês com as doenças que enviei sobre os egípcios. Eu sou o Eterno, aquele que cura vocês. Eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto das águas.
Novo Testamento. Mateus 17. 6 dias depois, 3 dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali sua aparência mudou diante deles. Um brilho intenso emanava de seu rosto. Suas roupas pareciam banhadas em luz. De repente, eles perceberam que Moisés e Elias estavam ali também, conversando com Jesus. Então Pedro interrompeu a conversa. Mestre, que grande momento! Que tal se eu construísse 3 memoriais aqui na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ele falava, uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem ouviu-se uma voz. Este é o meu filho, marcado pelo meu amor e alegria da minha vida. Ouçam-no. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram com o rosto em terra, amedrontados. Jesus, porém, tocou-os e disse: Não precisam ter medo. Eles abriram os olhos e olharam em volta. Somente Jesus estava com eles. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam um segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que vocês viram, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Os discípulos fizeram uma pergunta. Por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou. Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o Filho do Homem. Foi aí que os discípulos entenderam que ele falava de João, o Batista. Ao sopé da montanha, uma multidão os aguardava. Enquanto se aproximavam, um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se implorando. Mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele tem acessos de loucura e sofre terrivelmente com as convulsões. Às vezes cai no fogo, outras vezes no rio. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus suspirou. Mas que geração! Vocês não conhecem Deus e são muito maus. Até quando vou ter que aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Tragam o menino aqui. Ele ordenou que o demônio que o afligia saísse. E o demônio foi embora. Na mesma hora, o menino ficou bem. Quando os discípulos ficaram a sós com Jesus, eles perguntaram: Por que não pudemos expulsá-lo? Porque vocês ainda não levam Deus a sério, foi a resposta. A verdade simples é que, se vocês tivessem fé, pequena como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: Saiam daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. De volta a Galiléia, Jesus declarou: O Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele aparecerá vivo. Com isso, os discípulos ficaram muito aflitos. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram: O mestre de vocês paga impostos? Perguntaram para Pedro. Pedro respondeu: Claro. Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou. Simão, o que você acha quando um rei decreta impostos quem paga, seus filhos ou seus súditos? Pedro respondeu: Seus súditos. Jesus continuou: Então os filhos são isentos, certo? Mas para que não nos preocupemos desnecessariamente, vá até o mar, lance o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Abra a boca do peixe e encontrará uma moeda. Entregue-a aos cobradores de impostos. Será o bastante para nós 2.